Muito interessante que ultimamente muitas pessoas querem fazer esse movimento de morar num lugar mais na natureza e até na montanha. Hoje cedinho eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp de uma mulher que já fez atendimento comigo e tudo, e ela diz assim: Carla, há anos que eu quero sair do meu emprego numa biblioteca pura. Ela mora nos Estados Unidos, não me falou a cidade, não me recordam. Ela quer se mudar com o marido dela para a montanha cheia de pinheiros e me recolher, entrar na gruta, estudar assuntos que me acordam para a consciência, meditar, etc. Bom, primeiro a gente tem que entender que você não precisa morar na montanha para fazer isso, para estudar assuntos que você gosta, que te acordam, para meditar, né? Lembram que eu morava no Rio de Janeiro, morava na freguesia em Jacarepaguá, um lugar que já foi um lugar mais calmo, mais bucólico, mais residencial, mas que nos últimos 5 anos que eu morei lá, estava virando um caos aquilo. Construíram um monte de prédios de apartamento e superlotaram o bairro, né? E eu fazia caminhadas, ia para um lugar na natureza, andava. Quantos quilômetros que eu andava? Andava 3 quilômetros até chegar numa estradinha que tinha muito verde, muito gostosa, batia muito sol, porque eu não gosto de fazer academia, eu gosto de caminhar na natureza, principalmente pegando sol. Eu sou a mulher do sol, preciso de sol. Lugar que não tem sol, que não tem calor, eu não consigo sobreviver. Então, assim, eu fazia essas caminhadas matutinas, pegava a minha manhã inteira, sem ter horário. Eu marcava a minha agenda só para depois de 2 da tarde, de modo que eu ficasse livre de manhã para viver bem, viver em paz. É o que eu falo com vocês. Quanto mais alegria, divertimento, paz a gente proporciona para a nossa vida, mais a nossa vida vai oferecer do mesmo para a gente. Então, não precisa a gente morar na montanha para a gente ser feliz, para a gente ter paz, para a gente meditar, para a gente fazer caminhada, para a gente fazer exercício na natureza, porque existem muitos cantinhos de natureza. E esse lugar lá na freguesia, para quem conhece, eu ia lá pela estrada do Bananal, ia subindo, subindo até chegar numa cachoeira. Ficava ali na cachoeira, tomava banho na cachoeirinha, levava uma canga deitava ali na terra para tomar um sol. Ficava ali o tempo que eu quisesse. Fiz muito FT ali, fiz muita limpeza de memória ali, chorei muito também naquelas águas de Mamãe Oxum, né? E não deixei de entrar em contato com a natureza. E o que que eu fazia? Eu olhava para aquilo tudo. Eu lembro que eu estava deitada uma vez, pegando um sol, algo muito gostoso, e eu olhei, abri meus olhos, eu vi o céu azul com aquelas nuvens, está parecido com hoje aqui, todo aquele verde, e eu falei, eu quero mais disso, mais disso, mais disso. Porque eu sentia muita falta da natureza, muita falta. Quando eu chegava nesse lugar, eu tirava o sapato, colocava o pé na terra e tinha dias assim que eu me emocionava, eu chorava de saudade da terra. Porque o meu espírito é assim. A mulher da terra que gosta da natureza, que adora viver com os animais e essa comunicação que eu tenho desde criança com a natureza. Isso foi rompido na minha vida. E eu comecei a sentir muita falta disso tudo. Mas você precisa seguir a tua intuição, né? Para saber se você é uma pessoa que vai se sentir à vontade estando mais na natureza, num lugar mais isolado, que é o que ela está querendo. Então ela continua assim. Mas aqui nos Estados Unidos, morar na montanha significa alta altitude, com neve, frio, invernos longos. Eu já morreria assim, em uma semana. Não sei se minha motivação vem mais da vontade de viver algo muito diferente do que estou vivendo, né? Romper com aquela rotina, ou se é a minha alma que me chama para que eu abra um espaço maior em mim. Gente, quando a alma chama, é algo que não é do pensamento, é algo do sentimento, é algo que você sente aqui. O meu coração quer.
Então não tem pensamento, não tem porquês. É assim, eu não sei porquê, mas eu sinto que eu tenho que estar no meu lugar, e o meu lugar é na montanha, ou o meu lugar é na natureza, porque tem lugares maravilhosos no litoral também, não precisa ser na montanha, né? Em outros locais, que também não tem nem a montanha, nem as águas do mar, tem outras planícies aí, mundo afora. Olhe lá, meu marido viaja muito, então eu ficaria sozinha no alto da montanha, tendo que lidar com a neve e os longos invernos, com a cidade mais próxima a 1 hora de distância. O que acontece? Eu moro, vocês sabem que eu moro, a maioria de vocês sabe, que eu moro em São Francisco Xavier. Se eu sair aqui, eu moro numa área rural, no meio do mato. Mas se eu sair daqui onde eu estou, eu vou andar 4, 5 quilômetros de carro e eu vou estar no centro de São Francisco Xavier. Ali tem mercadinhos, tem lojinhas, tem cafés, tem lojinhas que vendem coisinhas bonitinhas, tem pessoas que eu conheço, então eu entro nas lojas, eu converso. Essa semana passada, fui tomar um café, comi uma tortinha. Então a gente vê gente. E nós somos seres relacionais, né? A gente vê gente. Eu sinto falta de ver gente. Eu gosto muito de ficar na Caverna da Ursa. Muito. Esse ano eu passei 1 ano sem receber pessoas, visitas aqui na minha casa por uma escolha minha. Eu queria me desidentificar com tudo. Eu queria meditar mais profundamente. Eu queria entrar em algo mais profundo dentro de mim. Eu queria principalmente limpar reminiscências de todas as pessoas. O que são reminiscências? É tudo que as pessoas pensam, sentem e que a gente também pensa e sente quando a gente está convivendo com as pessoas. Porque 90% do que a gente sente e pensa não é nosso, é desse inconsciente coletivo. E a gente só limpa isso estando sozinha. E a minha proposta para mim, para minha vida, é o meu gosto, é o que eu quero, eu escolho, é acordar a minha consciência o máximo que eu puder. Então eu resolvo dessa forma que eu estou escolhendo. Se outra pessoa quiser fazer de outra forma, vai fazer de outra forma. Bebel e Sansão estão lá atrás, lá na frente, aliás. Né, Tatão? Arroz, Sansão! Então, assim, cada um, isso é importante a gente saber, gente. Cada um de nós vai sentir no seu coração qual é a sua história. O que está te chamando mais alto, o que está gritando dentro de você, né? Eu lembro que quando eu era criança, as minhas irmãs brincavam de boneca e eu pegava a minha cadela, eu ia subir morro sozinha. Ia lamber folha de orvalho na folha da goiaba para beber água quando eu sentia sede, porque eu ia cedinho. E da onde que eu tirei isso? Da onde que uma criança de 8, 9 anos tirou isso, de lamber a folha da goiaba para beber água? E, então eu era já uma xamaninha, eu era super conectada com a terra. E na época aconteceram questões familiares que os meus pais tiveram que se mudar mais para a cidade. E eu senti muito, né? Não ter mais animais, não poder ter mais uma montanha para eu subir, mas essa foi a minha história. Vocês têm que ver qual é a história de vocês, o que o coração de vocês chamam, né? Para não fazer um movimento assim, sem ser sentido, gente. Vocês precisam entender o chamado do coração, que é completamente diferente de ficar na mente, pensando, conjecturando um monte de coisa. Então, aqui, ó, com a cidade mais próxima, a 1 hora de distância. Então, se eu quiser ir num shopping, se eu quiser, por exemplo, o meu gatinho teve um problema de saúde esses dias, eu viajei 1 hora e meia para estar numa clínica top, que tinha tudo que ele precisava, né? Vou falar até o nome da clínica aqui, que simplesmente é espetacular, é Carinho de Bicho, fica em São José dos Campos. A que eu fui é na Vila Ema. Espetacular, indico para todo mundo. Espetacular. Então, eu andei 1 hora e meia para estar ali.
Se eu quiser fazer coisas diferentes assim, eu tenho que viajar 1 hora e meia, né? Mas ela está dizendo aqui que a cidade mais próxima, ou seja, onde vai ter ali gente, fica 1 hora. Tem que pensar nisso, né, gente? Eu quando vim aqui para São Francisco Xavier, eu vim morar em outra casa, no alto da montanha, eu ficava a 1.200 metros, não era essa que eu estou morando agora. Então, quando eu cheguei lá, e eu vi aquele vale, ela ficava num platô, e eu vi o vale assim, de manhã, gente, tinha de manhã que você via as nuvens abaixo de onde você estava. Era uma coisa esplendorosa, era um lugar assim faraônico. Mas o que que acontece? Eu tinha um carro 4x4 para subir 10 quilômetros de estrada de terra, aquele, né? Que no final o caboclo ficava com as costas ali toda doída. Mas eu amei, eu morei ali 2 anos, ali eu recebia as pessoas para fazer os retiros, as cerimônias espirituais, tudo aquilo. Eu curti demais, até um dia que eu acordei, eu já estava iniciando o tratamento dentário, fazendo várias extrações, então eu ia no dentista em Monteiro Lobato, depois eu subia a montanha cheia de ponta na boca, e algo em mim falou assim, ó, já deu, e eu vim para uma casa que fica na montanha, mas fica na altura da cidade de São Francisco de Assis, São Francisco Xavier, é tudo santo, né? Não tinha mais que subir 10 quilômetros de morro para chegar na minha casa. Gente, vou te falar, eu prefiro hoje. Então eu vivi toda aquela aventura, achava o máximo andar na Pajero, aquela coisa toda, mas depois aquilo foi vivido, né? Perdeu aquela falta que eu estava sentindo de entrar muito dentro da natureza. E eu vivi aquilo com início, meio e fim. E é muito importante a gente viver tudo no que a gente quer na nossa vida, com início, meio e fim. Então, se essa moça quer viver isso, viva tudo isso com início, meio e fim. E você vai saber se é o que você quer, o que você prefere. Agora, o que tem lá? Vai ficar sozinha num lugar de neve? Vai catar neve sozinha? Esteja preparada, né? Vai passar longos invernos? Não me chame para te visitar que eu não vou nunca. Eu quero lugar assim de sol, sem neve. Então ela fala assim, você que já fez esse movimento de se mudar para a montanha e abrir um espaço mais consciencial em si, você acha que esse é um movimento benéfico para outras pessoas também que estão se buscando? Então é o que eu falei. Não precisa você ir para a montanha para se buscar, para se encontrar. Vá para a montanha se esse for um chamado do seu coração, né? Chamado da tua alma, o grito da alma. Vá, faça esse movimento. Mas eu te digo uma coisa, como que a gente sabe se é um chamado da alma ou se é um cano furado? Eu digo o seguinte para todos vocês. Como é que eu escolho as coisas na minha vida? Quando eu não estou pensando. Quando eu não penso. Se eu começar a pensar muito, eu já sei que é não. Eu já sei que é furada. E o que eu faço quando eu estou pensando muito? Quando eu estou pensando muito, significa que eu não estou presente. Que eu estou no mundo mental, mundo dos pensamentos. E esses pensamentos, na maioria de nós, eles vêm aleatoriamente. E eles nos pegam, nos tomam, nos enredam. E nos levam para desejos e quereres que podem ser desejos do ego. Então isso é muito perigoso. O que eu faço? Eu vou fazer uma caminhada. Eu vou, por exemplo, catar cocô de cachorro aqui no gramado, que deixa a gente bem presente. Ou eu vou cuidar de um animal, pego a escovinha, vou escovar os gatos, os cachorros. Vou lavar meu carro, né? Vou fazer alguma coisa com a natureza que não tem julgamento. A natureza, gente, ela tem uma propriedade que é não julgar. E onde não há julgamento, há
consciência. Então, a gente precisa voltar para a nossa consciência, para a gente estar presente e vir a voz do nosso eu superior. Eu estou me lembrando aqui, ó, deixa eu dar um golinho no chá. Eu estou me lembrando aqui, já faz mais de um ano que eu recebi 2 queridas amigas aqui em casa. E quando elas chegaram, foi tanta euforia, né? Primeiro que elas fizeram uma viagem muito longa, teve uma que viajou 9 horas de carro para estar aqui, e a outra viajou umas 5 horas. E se encontraram e vieram juntas, uma atrás da outra em cada carro. Então, quando chega todo mundo, né? Ai, aquela euforia, achamos, uma sabia chegar, a outra não sabia, tal. E foi um tal de abraço, de beijo, daquela euforia da gente, eu recebendo todo mundo, os cachorros latindo, segura a Bebel, não mexe na Bebel, senão a Bebel morde, aquela confusão. Que, ó, aí a gente entrou, eu fui mostrar ali atrás da casa que tem um rio. E, bom, e daqui a pouco, quando a gente resolveu sair para comprar lenha, comprar coisas para a gente fazer um lanche, um negócio, e cadê a chave cadê a chave do portão que tem um cadeado? Eu não achava a chave do portão, porque eu tinha aberto o portão para elas entrarem e depois eu tranquei o cadeado, que é hábito, né, trancar. E cadê a chave? Cadê a chave? Eu não achava a chave ali. Gente, não é possível. Não. Não era a chave do portão, não, o portão estava aberto. Agora eu me lembro bem. Foi a chave... Foi a chave do cadeado. Só que para sair daqui, ó, tem esse portãozinho que vocês estão vendo. Depois a gente anda uns 400 metros e tem a porteira grande que fica na estrada. E a chave que tem, o chaveiro que tem as 2 chavinhas desse portão e do outro, eu tinha perdido. E cadê a chave? Não tem chave, a gente não vai conseguir sair, tem que achar... Então. E a gente procurou de um lado, procurou do outro, procurou... Não, ninguém achou. O que eu falei? Gente, deleta. Vamos relaxar. O que eu estava convidando? Eu estava me convidando a sair da busca e ir ao encontro. Sair da mente, da preocupação, cadê a chave, cadê a chave? Quando a gente fica toda enrugada assim, cadê a chave, cadê a chave? E relaxar. Para entrar no campo da voz do eu superior. Então eu falei assim, vamos dar uma volta. E a gente saiu aqui pelo portão e fomos dar uma volta. E a gente começou a olhar a natureza, começou a respirar, começou a voltar para a presença. E teve uma hora que eu parei em silêncio. Olhei para dentro de mim e perguntei, mas aonde que está a chave? E veio uma voz e disse assim, no caminho do rio. E eu gritei o nome das amigas e falei, meninas, a voz falou que está no caminho do rio. E eu falei assim, gente, que coisa doida. Se eu encontrar essa chave no caminho do rio, eu vou ter um treco. E nós fomos lá para trás, que foi dos primeiros lugares que eu levei elas aqui em casa, que não conheciam, lá no fundo do terreno, onde tem o caminho do rio. E a chave, que tem um cordãozinho vermelho, ela estava caída depois da cerca. Eu olhei para o chão e foi o caminho que nós estávamos fazendo para ver o rio. E a chave estava ali. Eu fiquei pasma. Eu estou acostumada com isso. Eu estou acostumada a ouvir voz do meu eu superior. Eu estou acostumada a ouvir voz dos meus mentores, dos meus guias, do meu eu essencial. Mas foi uma coisa assim, a voz falou, no caminho do rio. Uma voz feminina, a voz da deusa, a voz de minha essência feminina, no caminho do rio. Então, eu digo para você que tá com essa vontade de morar na montanha, nos Estados Unidos, que tem neve, que tem frio, que tem longos invernos e vai ficar sozinha, faça algo para estar presente, para você ouvir a voz do teu coração, ouvir a voz essencial, para onde você deve ir. E aí vai ser uma experiência maravilhosa, né? Porque tem pessoas, gente, que entram numa vibe da mente, né?
num desespero interior e fazem escolhas que muitas vezes, quando vão viver aquilo no seu dia a dia, não é bem aquilo que elas estavam querendo. Então, o convite aqui desse vídeo para vocês, primeiro é celebrar a fibra que chegou aqui da internet e eu já posso então fazer upload de vídeos gravados assim, como há muitos anos eu não fazia, não dava para fazer, né? Só dava para fazer lives ao vivo e mesmo assim tinha uma instabilidade muito grande, agora já melhorou tem um mês. Então estou muito feliz por isso, estou celebrando e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Sigam o sentir, sigam o silêncio interior de onde sussurra a voz do sagrado feminino, a voz do seu eu superior. Saiam da mente para fazer escolhas assertivas. Arrou? Arrou. Muita gratidão.